Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Em Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Se tem alguém aí do seu lado, diga isso. Porque para Deus nada é impossível. Daqui a pouquinho vamos compartilhar com você mais um momento da palavra, de algumas instruções espirituais, nossas pérolas de sabedoria e depois a oração por você e com você. Já desejando a todos um dia de excelência para você que já nos ouve logo pela manhã. E estamos aguardando aí você caminhar com a gente pelo Instagram. Temos ali Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Segue a gente lá, porque no Instagram tenho feito lives, né? De vez em quando eu faço algumas lives. Inclusive, se você quiser me seguir também, agora eu estou com uma conta minha também, que é PR Edson Nogueira. PR é de pastor, né? PR Edson Nogueira no Instagram. Se você for no Instagram do Agindo Deus, na bio, ali na descrição, já tem a minha conta também. Aí você segue os dois, tanto do Ministério Agindo Deus, quanto pastor Edson Nogueira, tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus e vamos que vamos entrar no momento aqui da palavra. Gente querida, é o seguinte, você tem valorizado as pequenas coisas? Você tem valorizado as pequenas coisas? É uma pergunta. Você tem valorizado? Sabe por quê? Porque tem muita gente que despreza o poder das coisas pequenas. Das coisas pequenas. Então, tudo que é pequeno, se eu souber valorizar, vai crescer, vai prosperar, vai desenvolver. Entendeu? Então é muito importante entendermos que as coisas pequenas, quando valorizadas, elas crescem, elas desenvolvem, ok? Quem sabe estou falando com pessoas que começou o seu próprio negócio este ano. Quem sabe você iniciou a sua empresa, começou em casa, talvez você trabalhe pela internet, você começou pequeno, né? Mas o que acontece? Você está crescendo gradativamente. Então valorize as pequenas coisas, os pequenos começos, não despreze os pequenos começos, né? E hoje então, né, com a facilidade tecnológica, né, com a facilidade, hoje praticamente quase todo mundo está com o celular na mão. Então é normal você fazer filmar algo, tirar uma foto ali, ou seja, você consegue até ver o seu progresso, o seu crescimento naquilo que você desenvolve na sua vida, né? Mas é importante você valorizar as pequenas coisas, porque elas crescem e elas prosperam. Se eu desprezo, ela pode ir para trás. Se é pequeno, ou seja, a pessoa pode até perder o pouco que tem se ela não valoriza. Isso me remete justamente quando Jesus contou ali uma parábola dos talentos, né? Você deve ter ouvido já sobre isso, né? Parábola dos talentos. Havia um cidadão que ele tinha ali os seus bens, os seus recursos, vamos assim dizer, e ele distribuiu para 3 pessoas. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para uma pessoa ele deu apenas 1. Diz a Bíblia que o que tinha 5 trabalhou e multiplicou aquele capital, dobrando-o de 5 para 10. O outro, que ganhou 2, também fez a mesma coisa. Trabalhou, foi à luta, foi à batalha, valorizou o que tinha na mão e prosperou e dobrou o capital. Ok? Aquele que ganhou 1, diz a Bíblia que ele enterrou o seu talento. No dia do acerto de conta, todos os 2 primeiros que prosperaram, que trabalharam, que evoluiu, que desenvolveu seus talentos, recebeu a seguinte sentença: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então você veja bem, eles valorizaram. Aquele que ganhou apenas 1 talento deveria ter feito a mesma coisa, trabalhado para multiplicar, no mínimo ter dobrado também. Se o primeiro e o segundo conseguiu, o terceiro podia conseguir também, mas não aconteceu isso, ele enterrou. Quem sabe Deus está falando com muita gente hoje, que você tem uma habilidade e você está querendo enterrá-la. Amigo, amiga, você tem uma, desenvolva. Veja qual é o teu ponto forte. Veja, talvez você fale, mas isso é simples. Pois é, mas esse é o teu ponto forte.
Invista nisso, vá, cresça, desenvolva. Isso se aplica ao seu crescimento espiritual, se aplica às suas finanças, se aplica ao seu trabalho, aos seus negócios, aos seus estudos. É isso. Então, em vez de ser, tem gente que fica observando o talento do outro e parece que fica se distraindo com o talento dos outros, o que os outros estão fazendo, e esquece dele ir à luta. Exatamente, de ir à luta. Desenvolver aquilo que Deus te deu, a ferramenta que Deus deu para você. Não importa. Então valorize os pequenos começos. Vá à luta, vá à batalha. Dá tempo ainda. Se você está me ouvindo, já é um grande sinal que Deus está falando com você. Exatamente. Então não adianta eu ficar olhando para a grama do vizinho. Não tem aquela conversa que muita gente fala assim: a grama do vizinho está melhor que a minha. Então a gente tem vários significados isso. Um deles, eu penso assim: se a grama do vizinho está boa, é porque ele está cuidando, é porque ele está fazendo alguma coisa, é ou não é? Então, em vez de ficar reparando a grama do vizinho, eu tenho que cuidar da minha grama, da minha área, do meu trabalho, do meu ministério. É assim que funciona. Então você precisa entender isso. Deus está falando, Deus está ministrando sobre nós uma palavra de despertamento espiritual e de despertamento também nos negócios. É isso mesmo. Vá à luta, vá à batalha. Hoje, quem quiser, hoje tem até na internet, hoje tem até esse pessoal que vende curso, né, pela internet. Geralmente eles dão uma aula para você, é ou não é? Eu já vi vários, né? Ele te dá umas dicas bacanas ali, só que depois, se você quer realmente aprender tudo, aí você tem que comprar o curso deles. Não é assim? Beleza, é uma forma honesta deles, estão trabalhando para isso. Não, o camarada desenvolveu. Então, quem sabe é a tua área. Você é tão jovem, que você que está me ouvindo agora, você tem capacidade, você tem um celular na mão, você tem internet, você tem a ferramenta básica na mão. Então, aí depende do seu esforço também. Tem que querer, tem que ir à luta, tem que ir à batalha. Entendeu? Não fica aí: mas o meu é pequenininho, meus negócios. Pois é, foste fiel no pouco, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar vitória. Aleluia! Eu sinto uma glória de Deus falando sobre isso, entendeu? É assim que funciona. Vai perguntar pra gente que cresceu na vida aí. Ele não chegou de um dia pro outro. Foi com luta, foi com trabalho, foi com desafio. É ou não é? Não teve moleza. Então hoje, você tem que entender que hoje a coisa está mais evoluída, o mundo está mudando. Enquanto eu estou falando aqui, tem um monte de coisa sendo inventada, construída. Então você tem que usar, sabe, a habilidade que você tem para as coisas boas, entende? Então é isso aí. No final eu quero orar por você e creio que Deus já está falando com você. E quando nós orarmos, certamente Deus vai te dar uma graça, um favor dele para você, vai te dar uma ideia, vai te dar uma dica. Eu já estou dando as dicas aqui à luz da palavra de Deus, entendeu? Agora, veja bem, dentro dessa mensagem aqui, dessa palavra, você valorizar as pequenas coisas, os pequenos começos, uma coisa importante é você fazer algumas metas, escrever, sabe? Eu gosto, né, de escrever no computador, no bloco de notas do celular. Tudo isso é bom, né? Isso facilita, né? Mas nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, no meu estúdio, eu estou com uma caneta na mão. Literal, eu estou com uma caneta na mão, uma folha, e eu estou fazendo pequenas anotações, entendeu? Enquanto eu estava ministrando: Senhor, o que eu vou falar hoje? O que eu vou falar essa semana para os nossos ouvintes, nossos amados e queridos que nos prestigiam com tanto carinho, tanto pelo rádio, as plataformas digitais e assim por diante, pelo canal do YouTube nosso, né? Que aliás nós temos um canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. É youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Lá tem essa e outras ministrações para abençoar você, tá bom? Então é legal quando você faz algumas metas, né? Ou seja, você escreve algumas metas, alguns alvos, ok? É muito importante isso, você escrever, certo? Eu estava vendo um jovem, né, que é muito meu chegado, estava olhando assim da minha família, né? Por isso que eu falei chegado da minha família. Ele é bem organizado ali, ele coloca lá na parede dele um quadro, e ele coloca as metas do dia. E ele trabalha na área da internet, disso que eu estou falando para você aqui. Então ele lança pessoas, né, de curso da internet, o negócio é bacana. Então ele coloca lá as metas do dia, e ele escreve lá. Então ele está seguindo uma meta. Então às vezes você está precisando escrever algumas metas, alguns alvos, entendeu?
e comece com o que você tem, tá certo? Olha que interessante esse texto bíblico aqui, ó. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ou seja, aí diz assim, ainda que se demore, olha só, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, verso 2 e 3. Então, escrever as suas metas, os seus alvos, faça isso. Item 1, 2, 3, e siga esse roteiro, como se fosse um roteiro de viagem, vamos assim dizer, né? Nós estamos numa grande viagem, a jornada da fé. Então, é necessário você pôr no papel, ou no mínimo escrever aí no seu computador, no seu tablet e assim por diante, né? O que você tiver aí na mão aí, escreva, ou na tradicional agenda, né? Eu também tenho uma agenda de papel aqui, uma agenda, e colocar algumas coisas. É muito bacana você ser mais organizado com relação a isso. Então, metas, escreva e vá à luta, vá à batalha para alcançar as suas metas, tá bom? Outra coisa importante para a gente encerrar, para a gente orar, são as palavras, né? As palavras que a gente diz. É muito importante a gente se cuidar com as palavras. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que você fala. Então fale de vida, fale de esperança, profetiza coisa boa para os teus pequenos começos, profetize coisa boa para a tua pequena empresa, profetize coisa boa para os seus estudos na sua faculdade ou no seu curso de especialização, no seu doutorado e assim por diante. Profetiza coisa boa na sua empresa, na sua oficina, na sua loja, no seu comércio, na sua indústria, na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara. Ou seja, amado, profetiza e vá à luta, tá certo? Olha sobre a questão das palavras aqui. Tiago 3, verso 2 diz: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Então ele está dizendo que todos nós tropeçamos. Traduzindo, ninguém é perfeito, mas a gente deve corrigir essa rota. Então cuidado com suas palavras, profetiza coisa boa para o teu salário, para o teu ganho, para a tua renda, para o teu prolabore. É isso, profetiza coisa boa. Se você ficar só falando negativamente, coisa negativa vai começar a atrair coisa negativa, gente pessimista atrai outros pessimistas, então você tem que dar a volta por cima, entendeu? Então palavras têm poder, Certa ocasião, Jesus passava num caminho e ele viu uma figueira e ele foi lá para ver figos, mas só tinha folhas. Não era época de figos, mas as folhas estavam lindas, mas não tinha figo. Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, quando eles passam no mesmo caminho, os discípulos perceberam que aquela figueira tinha secado. Falou: mestre, a figueira secou. Então isso aqui é o poder das palavras, o poder também da oração da fé. Então palavras podem fazer você prosperar, mas palavras também podem fazer você ir para trás. Em vez de prosperar, você fica estagnado, não cresce, não desenvolve. Então cuidado. Outra coisa, profetiza coisa boa para o seu casamento. Você é casado, casada, está enfrentando algum conflito conjugal? Então não profetiza desgraça, profetiza restauração, profetiza renovação, restituição. Eu recebi já vários, esse ano mesmo recebi vários depoimentos de pessoas que nos ouviram, inclusive pelas plataformas digitais. Acho que foi pelo Spotify. A pessoa estava dizendo justamente que estava enfrentando um momento de turbulência no seu casamento. E ela foi pesquisar no Spotify e essa plataforma indicou o nosso Ministério Agindo Deus. E ela começou a nos ouvir e diz: olha, eu comecei a ouvir, pastor, e meu marido começou a ouvir também. E graças a Deus, né, e aos seus ensinamentos aí, nós fomos restaurados e hoje eles estão bem melhor do que antes.
Entendeu? O poder das palavras é o que a gente ensina aqui para vocês todos os dias. Senhor Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que nos edificam, que nos promovem a uma dimensão espiritual melhor, uma frequência espiritual maior. Ó Deus, que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós, sobre todos os nossos amados e queridos ouvintes, internautas, toda a família querida que nos recebe com amor e carinho, que eles sejam abençoados e fortalecidos pelo poder da tua palavra e que portas venham se abrir da parte de Deus para todos que estão precisando de um milagre, o milagre aconteça e a vitória chegue para todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.